Olá, amigos da BR8 TV, começa mais um Pod Tedeschi. Aliás, é o programa de estreia. E na estreia eu tenho um grande convidado, um grande jornalista aqui de São José do Rio Preto, Rubens Celso Cri. Cri, que é assim que você é conhecido, seja muito bem-vindo ao Pod Tedeschi na BR8 TV. Legal, obrigado. Ô Cri, deixa eu te perguntar. A sua trajetória como jornalista aqui de São José do Rio Preto, muita gente conhece, mas tem quem não conhece, até porque há uma moçada aí mais nova que não sabe quem de fato é o Cri, o que representa. Você poderia rapidinho passar o seu currículo? Sim, mas eu também não gosto muito desse negócio do que representa, de trajetória. Não, porque... Por isso que é o Cri. De Cri-Cri. Por isso que é o Cri, provável. Na verdade... Eu comecei no jornal A Notícia. Notícia. Na Notícia, quando era do Nivaldo Carrazone, e ficava na Maceno. Depois comecei a fazer rádio como jornalista, fazer rádio como jornalista na Brasil Novo. Brasil Novo. Na Brasil Novo. E da Brasil Novo eu comecei a gravar alguns noticiários e o Luiz Homero, que era o proprietário, acabou me levando para Onda Nova, que também era dele e era uma FM. De lá eu fui para a Rádio Independência, isso estou falando em rádio, Fui para a Rádio Centro-América, trabalhei na Estéreo Show, que era uma FM, trabalhei na Independência FM, que hoje é uma outra emissora, Trabalhei em muitas emissoras de rádio na cidade. E também em jornais, em muitos jornais. Eu trabalhei na Folha de Rio Preto, eu trabalhei no jornal, no Diário da Região, tive jornais próprios, jornais de bairro, e depois fiz televisão. Eu fui para a Rede Globo Noroeste Paulista e depois fiquei fazendo, depois que eu saí de lá, virei um microempresário, deixei de ser, aí voltei para a TV da cidade e encadeava isso com o jornalismo escrito, o jornalismo impresso, Trabalhei 2 vezes no Diário, então eu entrava, ficava um tempo, saía, Trabalhou voltava. No De Hoje também? Trabalhei no De Hoje, eu fui o primeiro editor do De Hoje, Fui o fundador do De Hoje. Cri, é por isso que você é conhecido aí por muitos como uma enciclopédia de Rio Preto. Não, eu acho isso horrível, Você não gosta? Não, porque... Mas porque, na verdade... Por causa do Google? Não, mas, na verdade, veja bem, cultura geral é uma obrigação de jornalista, Jornalista que não lê, não é um jornalista. Eu conheci jornalista que não lia o próprio jornal. Então, cultura geral, história... Eu também comecei aí umas 6 faculdades. Não acabei nenhuma, mas eu comecei 6 faculdades, entre elas a de jornalismo. De direito, por exemplo, em letras. A primeira faculdade que eu entrei foi no IBILSE, foi letras. Então, mas na verdade eu gosto mesmo de história. História. Então, essa conversa de enciclopédia é porque... É por conta desse gosto pela história. Isso. E agora, falando de história, Rio Preto, você sabe bem a história de Rio Preto. O que você destaca da nossa cidade, quando era uma vila? Como é que é? Conta um pouquinho da história de Rio Preto. Rio Preto, segundo alguns historiadores que eu li, Sim. Rio Preto começou... devido a uma passagem de uma estrada que passava por aqui. Ela foi feita pelo imperador Dom Pedro II, ou pelo menos ele mandou fazer. Ela começava em Campinas e ia para Cuiabá. Era conhecido como o Picadão do Cuiabá. Picadão do Cuiabá. Isso. E essa estrada passava por aqui, e os tropeiros que saíam de Campinas para acessar Cuiabá, veja bem, na altura de Paulo de Faria, um pouco para lá, existia uma ponte que cortava o Rio Grande e ela continuava em Minas Gerais, depois ela entrava no Mato Grosso. Certo. E devido a essa estrada,
muitos não, né? Mas para a época eram muitos, em torno de 150 famílias começaram a migrar para cá a partir de 1823, 24, 1840, e chegou a 153 famílias. 153. 153 famílias foram as famílias que foram convidadas para vir numa festa aqui em Rio Preto, em homenagem a São José, dia 19 de março de 1852. E teve uma família que teria organizado essa festa? Sim, foi a família do João Bernardino de Seixas Ribeiro, que organizou a festa, mas ele não foi o primeiro a chegar aqui. Né? Aqui nós tivemos outros mineiros. Ele era paulista, mas ele havia ido para Minas e veio de Minas para cá. E nós tivemos outros mineiros que vieram antes, né, para a cidade. E esses mineiros acabaram abrindo, mais ou menos, por exemplo, o bairro da Boa Vista, o Centro e a Maceno. Né? Que era Rio Preto. Né? É isso. Quando depois eles começaram a ir para Santa Cruz, né, para o bairro Santa Cruz. Certo. E nós, aí, nessa festa, em 1852, o João Bernardino e algumas outras pessoas importantes que já estavam por aqui, importantes para o local na época, decidiram fazer uma petição para a Câmara Municipal de Araraquara, porque nós éramos distrito de... Não éramos ainda, né? Nós passamos a ser distrito de Araraquara a partir de 1852, 19 de março, porque essa petição foi aceita pela Câmara Municipal. Então 19 de março, que é o dia que nós comemoramos o Isso, aniversário de Rio Preto. a fundação. A fundação de Rio Preto foi quando foi deferido aí ser distrito de Araraquara. Não foi deferido propriamente no dia 19, mas a marca é dia 19, porque foi feito um documento, no dia todas 19. As 153 famílias assinaram, ou os representantes dessas famílias. Isso foi enviado à Câmara Municipal de Araraquara e foi aceito. Né? Então nós somos distrito de Araraquara. Fomos distritos de Araraquara até 1870 e pouco. Aí passou para Jaboticabal. Jaboticabal, porque Jaboticabal conseguiu virar município. E pegou toda essa vasta região. E pegou a região que ia de Jaboticabal até a barranca do Rio Paraná, hoje Rubinéia, Santa Fé, não é? Certo. E também entre a barranca do Tietê, que é ida para Araçatuba, e a barranca do Rio Grande, que é hoje onde tem a usina de Marimbondos. A usina de Marimbondos, ali e fronteira. descia essa faixa toda. Então, nesse período, era o maior distrito, Jaboticabal, do estado, é o município, digo, do estado de São Paulo. E teve uma história de um vereador que foi eleito pelo distrito de São José de Rio Preto, de São José do Rio Preto, não sei a história, era São de São José do Rio Preto, que foi participar de uma sessão lá em Jaboticabal, sessão Jaboticabal, da Câmara. Como é que foi essa história aí? Parece engraçada. É engraçada. Você sabe o nome desse vereador? Você não me lembro agora, mas é uma pessoa super conhecida da história, da nossa história. Ele foi eleito. Né, pelo distrito de Rio Preto. O distrito votou nele, ele foi eleito. Isso, e ele foi para a primeira sessão. Foi do quê? De trem, de cavalo? De cavalo. E aí ele sofreu... Imagina, quantos quilômetros daqui a Jaboticabal? De carro você já demora... Não era em Jaboticabal, era em Araraquara. Não foi aí? Não, ele foi vereador da Câmara Municipal de Araraquara. Eu achava que era Jaboticabal. Tem certeza disso? Tenho. Tem certeza? E aí ele... Eu jurava que era Jaboticabal. Olha, eu acho que era Araraquara. Que seja. Né? Então ele foi para Araraquara. Chegou lá participar da sessão. Levou quantos dias para chegar? Levou 15 dias para chegar em Araraquara e nunca mais voltou. Ele foi na primeira sessão, voltou para Rio Preto e nunca mais voltou para Araraquara. Não, porque a viagem era uma viagem muito difícil, né? Muito sacrificante e tal. Ele dormiu 15 dias no mato e voltou na mesma situação. Então, imagino como ele tenha voltado. Eu não volto nunca mais. O próprio Picadão do Cuiabá, ele era, de tempos em tempos, fechava, a mata fechava e o pessoal limpava, né? Tinha aquele pessoal que fazia a limpeza. Ô Cri, você sabe que eu sou vereador aqui em Rio Preto
eu estou um pouquinho afastado agora, mas, por exemplo, uma das pautas que eu defendi na Câmara, enfim, que é a volta do trem de passageiros. A gente está falando dessa viagem lá, porque... Sim. Aí eu te pergunto, a importância da estrada de ferro para a nossa região, porque era tudo a cavalo, era Sim. pelo picadão. Sim. E aí, quando chegaram os trilhos, não sei se você vai se recordar, que a gente não combinou nada aqui, estamos fazendo praticamente ao vivo o programa, a importância da estrada de ferro para a nossa região. Ela mudou completamente o panorama da região, né? De Rio Preto propriamente dito. Da região também, mas em Rio Preto ela foi extremamente impactante. Ela chegou aqui em 1912. 1912. Aí ela tinha o programa já de continuar para Mirassol, de continuar... Ela parou aqui? Ela parou aqui e ficou até 1920. Parada aqui? Parada aqui em Rio Preto. Então, era acabava, a última... Araraquarense acabava em Rio Acabava Preto. aqui. Então, o que aconteceu nesses 8 anos? Aconteceu que toda a produção da região, né, vinha para cá para embarcar nos trens que faziam transporte até para Santos, porque era basicamente café e basicamente algodão. E deviam ter poucos caminhõezinhos naquela época lá. Eu acredito que não havia caminhão, não havia né? nem caminhão, Eu né? acredito... Aquele Fordinho é 1929, que acho que é bem famoso. O Ford, né? Esse transporte, o Ford, o carro, propriamente dito, é do final do século XIX. Então, quer dizer, vinha nas carroças. Vinha em carroça para poder embarcar a produção num trem para São Paulo, para Santos. Mas aí o que aconteceu nesses 8 anos? A cidade teve uma explosão de crescimento, porque quando o sitiante vinha de qualquer lugar dessa região, que era imensa, não é? Por exemplo, na primeira reunião que teve aqui em 1852, veio que foi família, aquela festa lá veio família que estava perto de Votuporanga, essas 153, que veio família da região de Santa Adélia, da região de Catanduva, então era tudo muito espalhado. Só que em 1912, nós já tínhamos tido a invasão do imigrante italiano para o plantio de café. Isso desde o fim do século XIX, né? Então já tinha uma produção de café muito grande. E com a chegada da ferrovia aqui, toda essa economia desse vasto território, ele acabava vindo para cá para embarcar, né? E aí o sitiante trazia, o fazendeiro trazia a esposa, a filha. Aí o que começou a acontecer? A gente começou o nosso setor de serviços e o nosso setor de comércio, porque a família vinha, fazia compra de roupa, fazia compra de eletrodoméstico. Eletrodoméstico é demais, porque não existia eletricidade, né? Tinha eletricidade, mas o eletrodoméstico propriamente dito era raro tinha. na época. Isso. E aí o sitiante também vinha em busca de um contador, né? Em busca do médico, da consulta médica. Então, Rio Preto começou a se adensar, né? Até porque tem a mão inversa. Como nós fomos a última cidade por muito tempo, muita gente vinha de São Paulo, muito aventureiro, e parava aqui. Porque não tinha como seguir, a linha de ferro acabava. E Rio Preto tem assim, né? Tem uma história peculiar que acredito que a partir do momento que nós viramos município, que foi em 1894, né, foi quando Rio Preto foi declarado município, nós já começamos a receber imigrantes qualificados, né? A gente começou a receber médico um pouco depois de 1894, mas em 1894, por exemplo, começaram a já chegaram os 2 primeiros árabes, né? Porque nós temos uma forte... Nesse período chegaram árabes, mas um pouco
depois. Né? O italiano foi o primeiro a chegar, assim, o árabe propriamente dito, mas esses são apenas dois. Depois nós tivemos a chegada de muitos italianos, aí tivemos chegadas de espanhóis, chegadas de portugueses e japoneses. Tivemos a chegada dos japoneses. Dos japoneses. Mas a influência árabe aqui na nossa São José do Rio Preto é muito forte. Foi muito forte, porque a diferença... E os árabes já eram um pouco mais... Cosmopolitas. Isso. Então, quer dizer, eles tinham uma outra cultura. Eles eram diferentes dos italianos. Urbanos, não eram rurais. Né? Não. O árabe era urbano. Porque o que acontece? No Oriente Médio, dos países em que eles vinham, que era basicamente Síria e Líbano, né, eram países que pertenciam à Rota da Seda. Então, eram... comerciantes ou especializado em alguma outra profissão mais refinada, mais urbana, né? Enquanto o italiano que veio para cá era o italiano, rural. Mesmo o espanhol, mesmo rural. O português, eles vinham para a região rural. Então o árabe acabou ficando mais na cidade. E, em contrapartida, os outros foram mais para a agricultura. Então, nós podemos dizer com certeza que São José do Rio Preto sofreu uma influência italiana, espanhola, portuguesa, árabe e inclusive japonesa. E japonesa. Embora a comunidade japonesa tenha sofrido muito na nossa região, nós tivemos colônias japonesas que não funcionaram, não deram certo, e alguns foram embora, mas depois ela retomou com força, e temos até hoje, né, influência muito forte. Agora, voltando no assunto da ferrovia, por exemplo, aí São José do Rio Preto teve, naquela época não era só carga na ferrovia, tinha o transporte de passageiros. Não, tinha o transporte de passageiro. Né? Já inaugurado, quando chegou como passageiro. Chegou como transporte de passageiro e de carga, eram trens mistos. Os trens eram mistos. Eram trens mistos. Quer dizer, naquela composição tinha o vagão de carga e tinha os vagões tinha o vagão restaurante, o vagão de primeira classe, o vagão de segunda classe e os vagões de transporte. Você já fez essa viagem para São Paulo? Já, muitas vezes. E como é que era? Era uma delícia, né? Porque é uma viagem que você vai absolutamente relaxado, absolutamente tranquilo. Por quê? Porque você não tem o medo da rodovia, você não tem aquela tensão absoluta ou tensão absoluta que a rodovia provoca, não é? Principalmente nesses últimos tempos, quando a gente tem um fluxo rodoviário intenso, né? Muito intenso. Já tínhamos desde o governo Quércia, que foi o Quércia que duplicou a rodovia até Araraquara, de Matão para cá. Até a Matão ela já era duplicada. Porque Araraquara para cá, até na Brigadeiro Faria Lima ali já era duplicada. Isso. Onde nasce para Jaboticabal. Exatamente. Então, já era uma reivindicação muito intensa no governo Quércia. A duplicação já era uma reivindicação intensa. Aí foi duplicado. Muita gente diz que Rio Preto deu um boom de crescimento. Ela teve, de 12 a 20, ela teve um boom de crescimento muito grande. Principalmente de chegada de imigrantes, que vinham... Que parava aqui. Né? E as pessoas também eram contratadas. Você sabe uma história que eu ouvi? Não sei se você vai poder confirmar, também não sei se é verdadeira. Que a ferrovia, a empresa Jato, que é de implementos agrícolas lá de Pompeia, é de origem japonesa. Diz que o japonês, fundador da Jato, também aconteceu dessa forma, onde que parava em Pompeia. Ele desceu na última estação. E lá ele se instalou e hoje a Jato é uma empresa... Eu não sei falar números, mas eu sei que ela está pelo mundo todo, é uma potência. Nesse período e é o que sustenta toda a economia lá, a maior parte da economia. Porque veja bem, se a ferrovia tivesse continuado de 1912 para adiante, para Mirassol, para Votuporanga, todo esse território teria se servido da onde ela chegava. Como ela não chegou lá, as pessoas acabavam vindo para cá. Depois eu vou confirmar essa história da cidade de Pompeia, onde fica essa empresa, que é uma empresa brasileiríssima, né? Que é fantástica. Então, para confirmar,
Para a Eu gente só sei que destacar. é uma empresa agrícola. É agrícola, de implementos agrícolas. E para a gente confirmar a importância da ferrovia. E você disse que viajou muito de trem para São Paulo. Sim. E aí, de uns anos para cá, acho que de 1998, acho que não temos mais Não temos. o trem de passageiros. E eu defendo a volta do trem de passageiros. Não, Aí eu pergunto a você, que é um conhecedor da nossa história, você, como jornalista, como alguém que viveu a história aqui de São José do Rio Preto, o que você acha dessa minha ideia? Eu acho que ela é muito importante, né? Você aprova? É claro. Por que razão? Por vários motivos. Por qual motivo por vários principal? motivos, né? O primeiro deles é que a gente tem uma Constituição de 1988 que construiu para a gente o direito individual, né? E o direito individual, uma das coisas é o direito de ir e vir, né? Mas Hoje, aonde que o trem colabora com isso? na passagem barata, na passagem mais barata que dá acesso ao trabalhador comum a viajar. Hoje o trabalhador comum não consegue usufruir do direito de ir e vir, porque uma passagem para São Paulo hoje Que custa caro. custa muito caro. E aí, o que aconteceu? E se vai de carro, pedágio. Pedágio, né? E Combustível, tá caro o combustível. Isso. E o que aconteceu, ou acontecia com o trem? As pessoas viajavam com a família, né? Eu, por exemplo, morava na região antes de me mudar para cá e vinha para cá em função da família, de outros familiares, e nós vínhamos todos, né? Era meu pai e minha mãe, mais 4 filhos, né? Hoje você não consegue montar no ônibus. 4 filhos, o pai e a mãe são 6 pessoas. São 6 pessoas, né? Uma passagem para São Paulo deve estar custando aí uns R$300. De 200 a 300 conforme a hora, conforme a empresa, né? Então, se você tiver 6 filhos a R$200, você vai pagar R$1.200 para ir, né? Então, também 6 pessoas dentro de um carro, você não consegue colocar. Porque tem que ser um automóvel desses diferentes. Aí, exatamente. Tem que ser 7 lugares. Então, que já é mais caro. Sim. Então, o trem... Quer dizer, aquele que é trabalhador não consegue ter um... É difícil ter um veículo. E tem uma diferença muito grande, assim, que é o seguinte. Nós tivemos um primeiro ciclo de crescimento de Rio Preto com imigrantes, né? Estrangeiros, imigrantes estrangeiros. E tivemos um segundo ciclo de migrantes, que são aquelas pessoas dos outros estados brasileiros que vieram para cá. Correto. Essas outras pessoas vieram para trabalhar na agricultura, basicamente. E eles vieram de estados bastante distantes, o grosso do Nordeste, né? E essas pessoas vieram para cá, basicamente, primeiro porque tinha emprego, né? Segundo, porque elas precisavam bancar as suas famílias no Nordeste. Hoje, nós não temos mais aquela coisa do nordestino passando fome, do nordestino num isolado, absolutamente isolado. Mas já foi assim. Era assim, né? Era assim. Então, essas pessoas vinham para cá, iam trabalhar na colheita, ou no corte de cana, ou na colheita do próprio da laranja ou do próprio café. E para poder sustentar esses familiares, eles tinham que vir junto, porque não tinha como você mandar dinheiro para lá. Sim, enfim, não, mas muitos, num primeiro momento, muitos vieram sozinhos. Vieram sozinhos. Né? E mandavam o dinheiro. Então, voltando ao trem, essas pessoas tinham o trem para fazer a locomoção até São Paulo ou até Belo Horizonte e, a partir daí, voltar para os seus estados de origem nos momentos importantes, como festas, Natal, Carnaval, ou até nos momentos mais tristes, num velório, morria um parente. E hoje essas pessoas não podem mais fazer isso, elas não têm mais condição financeira. Então, hoje você tem muita gente morando na nossa região que não volta para casa faz 1, 2, 3, 4, 5 anos. Não é? Porque não tem um meio de transporte que permita isso. Que permita, porque se daqui a São Paulo já é esse custo, imagina de São Paulo para Bahia, de São Paulo para o Rio Grande do Norte, de São Paulo para o Pernambuco, né? Então, essas pessoas, elas não usufruem do direito de ir e vir. Ele está no papel, mas ele não está no dia a dia das pessoas.
das pessoas mais vulneráveis, das pessoas mais pobres, né? Entre comprar uma passagem que custa esse valor e mandar o dinheiro para os filhos lá no Nordeste, ele manda o dinheiro e não vai, né? E aí acaba aquela coisa da família, do amor, do convívio, essa relação é interrompida, né? É, e nós temos esse problema muito acentuado nas nossas periferias. Ô Cri, rapidinho que o nosso tempo está terminando. Me deu uma boa justificativa de que o trem de transportes hoje haveria público para isso. O trem de passageiros, falei errado. É muito fácil. Nós tínhamos o trem aqui, o trem chegou aqui em 12. Certo. Em 12, nós não tínhamos 20 mil pessoas. E tinha público. Hoje tem 500 mil. 500 mil pessoas. Então você vê que não vê problema no público para... Não, porque veja bem, quando o trem parou, o trem de passageiros parou, nós tínhamos trens, pelo menos 2 ou 3 horários para São Paulo. Não era um horário só, não? Não, tinha de dia e tinha 2 à noite. Então, tinha 3 horários no mínimo. No mínimo, para São Paulo. E... esses trens transportavam 500 e 600 pessoas. Quer dizer, e tendo pouca habitação. Em 98, talvez tivéssemos 300 e poucos mil habitantes. Será que tinha? Acho que não tinha 98, será que tinha? Tínhamos, talvez. Em 96 nós tivemos 200 mil eleitores. Então já tínhamos 300 mil. Não, 96 pessoas. Não, em 2000 atingiu 2 mil eleitores. Porque em 96 não foi eleição de um turno só. Com então, 200 mil pessoas é obrigado a ter 2 turnos. Em 2000... Pessoas não, eleitores. Então, em 2000 que nós tivemos. Rubens Celso Cri, o nosso tempo está chegando ao final. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Pode TDs, que é aqui da BR8 TV. Agradecer os nossos patrocinadores, a Capivara Bar, a Evel Cosméticos... Diplomata Autocapas, Valoriza Imóveis, Vivende, e acho que eu falei todos, né? Aí a Performa Sofá, não posso esquecer, tá aí a Performa. Então, Rubens Celso, as suas considerações finais, obrigado aos patrocinadores, e a gente vai encerrar por aqui assim que você falar o seu tchauzinho. Colocar apenas que Rio Preto é uma cidade que explodiu em função da economia agrícola, em função do entroncamento rodoferroviário mas não só por isso, né? Porque nós temos outras cidades com entroncamento rodoferroviários importantes, como Araçatuba, por exemplo, que tem Raposo Tavares, tem trens e etc. Marechal Rondon, desculpa. Raposo Tavares, Presidente Prudente. Isso. A Marechal Rondon, temos trem e temos a BR-153. Que não tem nada a ver, BR-153 com 153 famílias. Exatamente, aqui, né? É uma coincidência. 153 nos persegue. Isso. E ao mesmo tempo, Rio Preto tinha a mesma fotografia, né? E aconteceu. Então, mas isso também tem muito a ver com essa coisa do imigrante que veio para cá, que era um imigrante qualificado, né? Embora tenhamos também os imigrantes que não eram alfabetizados. Mais braçais. Exato, mais braçais. E então eu acho que a gente acabou virando uma cidade de ponta, né? Por exemplo, a Santa Casa nasceu em 1908, né? Já tinha uma medicina forte na cidade, né? E a medicina é um destaque aqui, né? Então não é de hoje, não é de hoje. Em 1956, 57, Rio Preto já ganhou um destaque nacional no governo Andaló, do prefeito Andaló, como uma a cidade mais desenvolvida do Brasil. E eu quero te fazer um novo convite, porque o nosso tempo está acabando, para você falar sobre o desenvolvimento de Rio Preto, os arquitetos que Rio Preto teve, as propostas originais da cidade, o planejamento. Mas, meu amigo Cri, nós vamos ter que deixar para um outro dia, porque o nosso tempo está acabando. Você que está em casa, um grande abraço. Esse é o Rubens Celso Cri, o Enciclopédia de São José do Rio Preto. Você não gosta muito, mas está falando. Já foi, amigo. Agora já era. Então, grande abraço a todos e fique ligado na BR8 TV e acompanhe o Pode TDs. Um grande abraço. Um abraço. Valeu, Cri. Um abraço a todos.